Outra fonte de evasivas é estabelecida pela neurociência moderna. Outra fonte de fuga da sua responsabilidade tem a ver com a neurociência. Quem disse isso? O renomado psiquiatra Theodore Dalrymple. Ele está dizendo que a neurociência tem sido usada como uma fonte de desculpa para que o homem não assuma responsabilidade por suas ações. É tipo assim, a culpa não é minha, é do meu cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre isso, das besteiras. Vamos falar sobre os gurus da internet que vendem a neurociência como se ela fosse uma espécie de oráculo que revela a alma humana e explica todo o comportamento humano. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso ao mostrar o vídeo do Eslen Delagonari. Acho que esse é o nome do cara, né? Gente, como é que vocês acreditam nessas coisas? Gente do céu! Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. A neurociência seria a ideia de que através de mapeamentos cerebrais nós poderíamos explicar a alma humana. Obviamente isso parte do pressuposto materialista de que o homem é apenas matéria. Sendo assim, podemos explicar todo o comportamento, que é uma coisa subjetiva, podemos explicar de maneira material. Aqui, ó, tá aqui, ó, nesse lugarzinho aqui do cérebro. Coloque o homem dentro de uma máquina e fique de olho. Onde piscar, é ali que estarão as respostas. A tecnologia é inacreditável, disse Theodore Dalrymple. Promete grandes coisas, pelo menos no tratamento da doença. Mas a ideia de que a tecnologia é uma janela direta para a alma do ser humano é ingênua, para dizer o mínimo. Sim, porque muitas vezes é para dizer o mínimo. É ingênua para dizer o mínimo. Para não dizer uma fraude em muitas e muitas vezes. Theodore Dalrymple está reconhecendo o valor para tratar daquilo que de fato é físico. Mas explicar a alma humana? Só porque achou um pontinho ali no cérebro? Theodore Dalrymple diz que a nova tecnologia contribuiu muito para a medicina. Mas mesmo em relação à medicina, ele faz uma crítica. Os médicos, eles passaram a achar o seguinte: vamos passar um scanner na cabeça do paciente até achar alguma coisa. E aí logo ele supõe, viu, piscou ali, de modo anormal. Aqui então encontramos a causa de sua infelicidade. Ele continua, conheço um médico veterano e experiente que achava que o antigo hábito de examinar os pacientes se perdeu porque os médicos jovens simplesmente os colocam dentro do que ele chamava de máquina de respostas. E Theodore Dalrymple continua, é uma ilusão pensar que uma máquina, um exame cerebral, possa produzir autocompreensão sobre quem somos, por que fazemos o que fazemos. Se uma parte do cérebro da pessoa cujo comportamento é anormal se acende de algum modo no escaneamento com mais ou menos brilho do que nas pessoas cujo comportamento é normal, voia lá! O comportamento é doença neurológica. Logo, não fui eu, foi o meu cérebro. E esta é a tese do livro dele, Evasivas Admiráveis, em que ele fala o seguinte: a psicologia, ela provê fugas para que o homem não assuma sua responsabilidade. Há mais de 500 psicologias, uma em contradição com a outra. E ele vai citando várias ali, as mais importantes. Por acaso eu tenho esse livro aqui na minha livraria, livro muito bom. Mas é isso, como que a psicologia, agora também a neurociência, ela tem provido para nós isso, evasivas admiráveis. Nós não somos mais responsáveis pelos nossos atos, é o meu corpo, é o meu cérebro. Deixe-me dar alguns exemplos disso, dessa fuga da responsabilidade, vindo aí através dos neurocientistas. Esse aqui é um exemplo clássico. Eu postei no meu canal, fiz um vídeo reagindo a este vídeo aqui. Esse cara aqui é um neurocientista. E ele, olha o que ele fala, ele está falando de um homem que estava adulterando por conta do cérebro. A culpa não é dele, é do cérebro. Vamos lá. 5 amantes, tudo novinha. Aí começou a beber, ele não bebia, começou a beber, até que ela falou para as filhas ficaram revoltadas, tiraram ele de casa. Tiraram de casa, aí ele nunca mais falou com elas, beleza. Ela tá andando lá, a esposa, acho que uns 6 meses depois, 7 meses depois, tá até aqui no centro de Goiânia, viu ele na esquina, sentado no chão, como se fosse um morador de rua. Aí ela falou, não, gente, isso tá errado. Aí ligou para as filhas, pegaram ele involuntariamente, internaram ele lá no hospital, foi quando me chamaram para avaliá-lo. Resumindo a história, na verdade, quando ele começou a ter relação extraconjugal, ele já tinha uma demência frontotemporal. Ele não tinha alteração de memória, mas ele mudou o comportamento, era uma demência. A esposa aceitou ele de volta, as filhas aceitaram porque viram que ele não era um cara vagabundo. Doente, ele já estava com uma doença, olha só. Não vou tratar nada, eu sei que a doença vai progredir, mas o cara voltou pro lar da família, aquele ídolo das filhas voltou, entendeu? Sim. Olha como é interessante, né? Ah, ele tinha uma demência, o problema no córtex pré-frontal. Ah, que lindo! E aí, então, o engraçado é que ele só tinha um problema de demência em relação
sair com novinha, com uma velha, aí ele, opa, isso aqui, aí ele tinha lucidez. Eu não saio com velhas, mas apenas com novinhas. Aí ele não tinha culpa, tá vendo? Que maravilha, a neurociência explica o adultério. Agora vamos lá pra esse carinha aqui, ó. Esse aqui, rapaz, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. A hipocrisia da história é o adolescente achar que ele sabe pra caralho das coisas. É que assim, o adolescente ele tem o córtex pré-frontal, que é a região que controla impulso, faz você ter essa capacidade de se colocar no lugar dos outros, ter controle empático, gerenciamento do seu comportamento, ver as consequências. Não vou pegar o carro do meu pai porque pode dar problema. O adolescente tem essa região menos desenvolvida, termina de amadurecer aos 25 anos, isso já é muito bem estabelecido na literatura neurocientífica. Só que o adolescente tem uma região tinindo, cara, uma Ferrari, que é o sistema dopaminérgico. Então o adolescente ama novidade. Só que o que pode ser novidade, Maurício? Novidade pode ser várias coisas, cara. Pode ser o uso da droga, pode ser você ter comportamento de risco. Esporte. Pode ser esporte, cara. Fundar o Facebook, abrir uma empresa. Hoje tem adolescentes de 19, 20 anos que são milionários já. Eu entendi o que você tá falando. Você entende o que eu quero dizer? E é genial. Ele é uma Ferrari, cara. Genial! Genial! Claro! Quando você usa neurociência, você pode falar qualquer besteira logo em seguida. Esse é o milagre dos nossos dias. Diga assim, estudos dizem, a ciência comprova. Aí, meu amigo, você pode falar qualquer besteira. Então vamos lá. Vamos lá para comentar aqui o gênio. Adolescente, como é que esqueci o nome do comediante ali. Ele falou o seguinte, o adolescente, ele acha que sabe muito. Como o neurocientista explicou, por que o adolescente é assim? Seria apenas uma questão de córtex pré-frontal imaturo. O córtex pré-frontal não está desenvolvido e muita dopamina. Esse é outro segredo também. Fale qualquer substância química, meu amigo. Depois você explica tudo, a alma humana, a subjetividade do comportamento humano, tudo uma questão química. E aí o pessoal vai fazer assim, ó, eu gostei, achei genial. Não funciona sempre. Lembra daquele dia, acho que eu fiz um vídeo aqui, o cientista foi lá, postou a foto de um salame e dizendo que a ciência diz, que era um planeta, acho que um planeta descoberto e todo mundo, a ciência diz, vocês são muito analfabetos. Vamos lá então. Aí ele disse o seguinte, aos 25 anos ele já tem, isso é bem confirmado na literatura neurocientífica, que aos 25 anos o jovem tem já o seu córtex pré-frontal bem desenvolvido. Ok. Logo, então, todo mundo deveria ser humilde, porque ele está dizendo aqui que o cara perguntou, por que o jovem ele acha que sabe tudo? Porque ele não tem o seu córtex pré-frontal desenvolvido. Mas aos 25 anos ele tem. Logo, então, eles deveriam ser humildes aos 25 anos, reconhecendo que não sabem tudo. No entanto, o que mais vemos é um bando de idiota velho. O cara é um idiota e é velho. Na realidade, o que mais tem é gente que acha que sabe de tudo. E essa arrogância é o estado natural do ser humano. A humildade é que é para poucos. A maturidade e a humildade, ela não tem a ver com uma questão meramente física, mas intelectual e espiritual. Tem a ver com livros e sofrimento. Livros e sofrimento. Quer dizer, bons livros e sofrimento. Quanto mais livros você lê, mais humilde você deve se tornar. O homem que não lê é um idiota e ele não sabe de sua idiotice. Mas quando você lê, você se depara com uma ideia que você não conhecia. Então, você percebe que você era ignorante sobre aquilo até aquele momento. Agora, o homem que não leu, ele continua não sabendo sobre aquela ideia. Logo, ele é ignorante sobre sua ignorância. E, obviamente, né, essa percepção de sua ignorância, ela vem com o tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais livros você lê. E logo, mais você vai perceber a sua estupidez. Quanto mais tempo passa, mais sofrimento você enfrenta. Agora, quando você é jovem, você ainda não teve muito tempo para ler, para ter contato com novas ideias. Então você percebe pouco a sua estupidez. Essa é a verdadeira causa da soberba, não o córtex frontal. E é engraçado que quanto mais, e quando você lê muito mesmo, quando você lê muito, você se vê como um completo imbecil. É engraçado isso. Por quê? Você começa a estudar um assunto, desse assunto você descobre um outro que vai para o outro, que, puxa, mas para eu entender isso aqui eu precisaria mais desse. Nossa, eu não sabia disso aqui. É engraçado, quanto mais se lê, e de maneira profunda, mais se percebe a estupidez. É por isso que muitos não sabem muitos são arrogantes, acham que sabem tudo, porque eles não tiveram ainda, como por exemplo, eu sou pastor, tenho 42 anos, e aí já defendi uma ideia durante um bom tempo. Porque eu aprendi um dia e tal, e de repente um dia eu conheci uma nova abordagem, e aquilo, juntamente com a minha experiência de vida, eu fui vendo, puxa, isso aqui parece fazer mais sentido com a realidade do que essa ideia que eu cultivei durante anos. É óbvio que isso faz com que você seja mais humilde.
Você pensa, pelo amor de Deus, se eu já estive errado sobre algo durante tanto tempo, meu Deus do céu, puxa vida, eu posso estar errado em relação a tantas outras coisas. Eu já tive percepções erradas sobre mim mesmo. Mas, por exemplo, eu tinha lá 20 e poucos anos, achava que sabia tudo, meu pai, não sei o que lá, sabia mais que meu pai. Com o tempo, sofrimento, humilhação. E aí você fala, meu Deus, eu achava que com 20 anos eu tinha percepção das coisas. Eu não tinha. Mas com o tempo, experiência, sofrimento, humilhações e fracassos, você fala, rapaz, puxa vida. Então é óbvio que tem a ver com o tempo. Mas não apenas por conta de uma questão física, neurológica. A maturidade vem com o tempo, porque com o tempo você tem mais experiências, mais você está exposto a mais ideias. Então essa é a verdadeira causa da soberba, não apenas o córtex frontal, não apenas uma questão física. Então isso que é muito importante, né? Essa questão do sofrimento, as experiências da vida, como que isso quebranta a gente, nos humilha, essa é a ideia. Agora, assim, depois de velho, depois de ter levado vários foras, de fracassar algumas vezes, de como eu, ter quase morrido por conta de uma poça d'água, pois meu carro aquaplanou. Há uma tendência de que você baixe a bola. Claro, depois de fracassar algumas vezes, de falar besteiras, é óbvio que há uma tendência de você baixar a bola. Por exemplo, eu fiz um casamento uma vez, eu nem vou falar o que eu fiz lá, mas eu tenho tanta vergonha. Mas um jovem, ele não fracassou muitas vezes ainda porque ele não fez quase nada. Então é óbvio que aqueles que vivem mais têm uma tendência, uma oportunidade a mais de serem mais humildes, de pensar menos, com menos generosidade sobre eles mesmos. Então, esses fatores que têm a ver com a maturidade é essa coisa imaterial, não é apenas uma questão física. E eu digo mais, né? Tudo isso, o tempo, livro, sofrimento, pode sim te tornar mais humilde. Olha, e eu digo que o tempo, o sofrimento, essas coisas podem te tornar mais humildes, porque, como eu falei, tem um monte de gente velha e idiota. O que mais existe é gente com córtex pré-frontal completamente desenvolvido e ainda assim idiota, pois ele acha que os seus fracassos, por exemplo, têm a ver com os outros. Não tem a ver com ele. Então esse cara também não se torna humilde. Ou então porque eles são invejosos. Eu não tive sorte, logo eu sou o máximo. Então esse cara não bebeu o sofrimento, ele não assumiu a responsabilidade, as suas responsabilidades. Assim, ele continua estúpido. O córtex dele está frontal, está totalmente desenvolvido, mas ele ainda é estúpido. A Bíblia fala que a humildade é um fruto do Espírito, algo que somente Deus pode produzir, e assim o faz através da Bíblia, que é o conhecimento, e dos sofrimentos, como fez com Moisés, tornando o homem mais manso e humilde de seus dias. Eu não estou negando a parte física, porque nós somos essa parte física, nós somos matéria. Tem um filme. Esqueci o nome do filme. Mas enfim, a mulher ela perdeu a memória durante um acidente. E aí, olha que coisa doida. Então o pensamento tem uma questão física. Óbvio que tem. Então eu não estou negando a parte física. A questão é que eles é que estão negando a parte espiritual, subjetiva, e explicando toda a realidade, a subjetividade do comportamento, do pensamento, da maturidade, tudo apenas com base em uma perspectiva material. O Platão foi o homem que deu uma desprezadinha na parte física, no mundo material. Agora, o homem, a partir do iluminismo, ele despreza a parte espiritual, essa metafísica. Adultério, córtex pré-frontal ferido. Imaturidade, córtex pré-frontal imaturo. Tudo se resume a dopamina e serotonina. Todo o nosso comportamento é resultado apenas de questões físicas. O Allen Francis foi diretor do DSM-4, a Bíblia da psiquiatria e da psicologia. No seu livro Voltando ao Normal, ele faz algumas confissões. O que é o mais alto nível de ciência hoje, um dia, soava como charlatanismo. Um exemplo? Lobotomia. Egas Moniz, médico neurologista português, foi premiado com o Prêmio Nobel de Ciência em 1949 pelo desenvolvimento da lobotomia. Era uma cirurgia que se fazia no lobo frontal. O pressuposto base para isso é o mesmo de muitos neurocientistas. Materialista. O homem é somente matéria. Logo, o pensamento é apenas uma coisa material. Sendo assim, o mau pensamento seria apenas um fiozinho desencapado aqui no lobo central. Resultado disso, dessa cirurgia que ele fazia aqui para consertar esse fiozinho desencapado, para fazer com que o pensamento voltasse ao normal, as pessoas passavam a vegetar. Mas, na época, o cientista ganhou até prêmio Nobel de Ciência por conta disso. Mas é óbvio que o idiota sou eu. É óbvio que o idiota é a religião.
ela não pode questionar, porque o assim diz a ciência substituiu o assim diz o Senhor. Quando a ciência diz, ela é inerrante. Basta falarmos qualquer coisa em nome da ciência, de estudos dizem, que logo em seguida você pode falar qualquer besteira. Graças a Deus pelos bons cientistas, graças a Deus pela boa ciência, nós amamos a boa ciência, porque a verdadeira fé cristã não tem nenhum problema com a verdadeira ciência. Mas a verdadeira fé cristã repudia a falsa ciência. A verdadeira fé cristã repudia tudo aquilo que é feito em nome da ciência para enganar trouxa.